O Brasil recebeu elogios da ONU pela melhoria na vida das crianças, graças a programas como Mais Médicos, Bolsa Família e Brasil Sem Miséria. O relatório divulgado pelo Comitê sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas destacou a redução da mortalidade infantil e também elogiou as políticas educacionais inclusivas para crianças com deficiência. Mas ao lado dos elogios estão as críticas. O relatório pede, por exemplo, novas providências para proteger o direito das crianças mais vulneráveis, como indígenas, negras e com deficiência. Critica a violência policial contra crianças e a grande participação delas em conflitos armados em organizações criminosas, tendo como origem a pobreza, a marginalização e o abandono da escola. Para comentar o que melhorou na vida das crianças brasileiras e o que ainda está longe do ideal, nós convidamos o advogado Ariel de Castro Alves, que é um estudioso dos direitos das crianças e coordenador estadual do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Boa noite, Ariel, seja bem-vindo a mais um programa, mais um Seu Jornal. Ariel, você inclusive fez parte do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Você concorda que hoje as crianças têm os direitos mais respeitados? Boa noite, Vanessa, aos telespectadores do Seu Jornal. Primeiro que é importante que as crianças hoje ocuparam a esplanada dos ministérios para brincar. Nós já tivemos várias outras ocupações de crianças e adolescentes na esplanada, principalmente em 87, para que tivéssemos na Constituição de 88 os direitos da criança e do adolescente, e depois, em 89, para que tivéssemos a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 90. E hoje, quando nós tratamos do Dia das Crianças, muitas pessoas identificam como algo comercial. E acaba sendo isso muito colocado pela publicidade, principalmente da grande mídia. E pouco se fala nos direitos da criança e do adolescente. Então foi muito bem lembrado o relatório do Comitê dos Direitos da Criança e do Adolescente da ONU, que inclusive temos um colega que representa o Brasil nesse comitê, que é o Vanderlino Nogueira, que há muitos anos também atua na área da infância e da juventude aqui no Brasil. E nós tivemos aí esse reconhecimento, principalmente da redução da mortalidade infantil, por exemplo, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 25 anos agora em julho, nós tínhamos 60 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje nós temos 12 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Agora, países como Cuba têm 7 mortes para cada 1.000. Então, nós precisamos ainda melhorar, mas tivemos avanço significativo. Redução do trabalho infantil também foi importante. Nós tínhamos, antes do Estatuto, em torno de 8 milhões de crianças exploradas no trabalho infantil. Hoje ainda temos 2,4 milhões. Então, nós precisamos ainda erradicar o trabalho infantil, mas tivemos avanços positivos e outros na área de saúde, na educação, a ampliação do acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio, por exemplo. Mas agora, atualmente, aqui mesmo no estado de São Paulo, nós temos aí medidas do governo que visam, inclusive, fechar algumas escolas. Pelo menos 155 escolas seriam fechadas conforme a APOESP. Então, nós temos, claro, que lamentar e repudiar atitudes desse tipo. Sempre que a gente fala em Dia das Crianças, a gente lembra dos presentes, né? Essa relação criança-consumo, ela é muito debatida. Existem denúncias de publicidade, inclusive, de publicidade abusiva dirigida às crianças. O que muita gente defende é menos brinquedos e mais brincadeiras. O que você pensa sobre essa questão? Na verdade, o Dia da Criança, primeiro ele foi instituído em 1924 por decreto do presidente na época, Arthur Bernardes. Mas ele só emplacou quando a Brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson resolveram fazer campanhas publicitárias em torno do Dia da Criança. E nós temos, então, sempre essa característica comercial. E a publicidade abusiva, ela é muito destacada. Nós sabemos que hoje muitas crianças estão obesas, por
por exemplo, isso vem sendo causado pelo consumo de alimentos que são inapropriados, que prejudicam a saúde dessas crianças. Inclusive, o CONANDA aprovou, no ano passado, uma regulamentação da publicidade abusiva voltada a crianças e adolescentes. Temos o Instituto Alana, que tem se dedicado a essa questão. Infelizmente, essa resolução do CONANDA não tem sido cumprida pela grande mídia e também por parte das empresas de publicidade, que inclusive acionaram o Supremo Tribunal Federal e não reconheceram a competência do CONANDA para limitar a publicidade abusiva para crianças e adolescentes no país. Outro problema relacionado à mídia é a pouca presença dos negros na TV. Para os militantes do movimento negro, este é um dos fatores que levam a criança ao racismo. Sim, nós temos, é claro, quando assistimos novelas e várias representações que vemos diariamente na grande mídia, o negro é muitas vezes identificado ou como empregada doméstica ou sempre serviços subalternos ou quem está cometendo um crime. Então essas estigmatizações, elas também fazem com que muitas vezes nós tenhamos o racismo, a discriminação, o bullying nas escolas por parte das próprias crianças e adolescentes, porque ninguém nasce racista, como dizia Nelson Mandela. As pessoas acabam se tornando racistas por conta de uma pressão social e por conta dessas estigmatizações. E é inaceitável que meios de comunicação, que são concessões públicas, eles reforcem a estigmatização, quando na verdade deveriam atuar para combater qualquer forma de discriminação. Agora gostaria de falar rapidinho sobre a questão da redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos para crimes hediondos. O que você acha sobre essa proposta? Nós já nos manifestamos várias vezes, inclusive através da TVT, de que todos os movimentos e as entidades identificadas com a causa da infância e juventude, nós somos contrários, entendemos que não é pertinente, só vai gerar mais violência colocarmos crianças e adolescentes num sistema prisional falido, superlotado, cruel, desumano, dominado pelo crime organizado. Nós precisamos aprimorar as medidas socioeducativas para que os adolescentes realmente tenham escolarização, profissionalização, atividades culturais, esportivas e de lazer e com isso possam ser ressocializados. Ariel, muito obrigada pela sua participação aqui no seu jornal. Obrigado.